Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje nós estamos recebendo Lena Souza, que é campeã mundial de oratória pela JCI. E durante o nosso programa ela vai nos revelar alguns segredos para ter uma comunicação de sucesso. Lena, bem-vinda à TV Câmara. Obrigada pelo espaço. Nós da JCI nos sentimos assim muito felizes com esse espaço, que a gente precisa falar um pouco desse medo, falar um pouco de superação, da JCI, do que ela vem fazendo aqui em Passo Fundo. Lena, com certeza esse título de campeã mundial pela JCI é um grande título de peso, mas a sua trajetória foi construída com muito trabalho, não começou aí, né? Muito trabalho e muito sofrimento. Por que eu digo sofrimento? Porque a maioria das pessoas tem um grande mito da comunicação, que é as pessoas, muitas acreditam que você nasce com o dom da oratória. Né? E não é, você nasce bebê. Tem uns que são instigados, potencializados mais cedo, né? E aí desde cedo já praticam, e tem aqueles que não. Eu fazia parte do time dos tímidos, do introspectivo, uma jovem de poucos amigos. Sofri muito porque eu me frustrava muito porque eu não tinha atitude. Você se frustra, né? Puxa, como é que seria se eu tivesse topado, feito aquilo ali? Então eu acabei me frustrando ao longo da minha adolescência até os meus 20, 22, 23 anos. E chegou um momento que esse sofrimento se tornou assim, eu não tinha namorado, eu tinha poucos amigos, eu não apresentava os trabalhos na faculdade, eu fazia o trabalho para os outros, porque o tímido é assim. Ele negocia fazendo o trabalho para os outros porque ele não quer se destacar. O tímido tem medo dos holofotes. E ele é uma pessoa super focada, ele tem vários talentos. O tímido ele é focado, ele é uma pessoa muito mais concentrada, o tímido ele é observador, só que ele não vende. Nós estamos num mundo de quem se destaca, vendendo, falando, e ele sempre acha, ele tem uma baixa autoestima, o tímido, se você observar. E eu tinha essa baixa autoestima. E até que eu encontrei, em duas coisas que eu encontrei, assim, essa vertente para poder me dispor a isso. A dança gaúcha em especial, que eu fui professora de dança gaúcha durante 8 anos, em Joinville, eu sou de Joinville, Santa Catarina. A dança, e depois veio a JCI. A JCI que me tirou da zona de conforto, a JCI que fez eu descobrir uma outra Lena que eu não imaginava que tinha, e foi na prática, porque tudo, se você sofre, se você é derrotado, se você quer vencer, não adianta, é com os erros, é com a prática. Então, foi sofrível, sim, mas tudo valeu a pena, porque eu acho que isso também é importante para a nossa carreira, né? Isso é importante. É verdade. Assim, quem lhe escuta falando não acredita que você já foi tímida um dia. Mas como é que foi essa mudança, esse processo? É difícil realmente deixar de ser tímido e se tornar uma pessoa tão comunicativa? Eu digo assim, tem uma frase que diz assim, mude, mas que a direção seja mais importante que a velocidade. Porque a gente às vezes quer mudar e diz assim, amanhã eu vou ser outra pessoa, amanhã eu vou ser uma melhor repórter, amanhã você... Eu sempre tenho uma filosofia, tijolo por tijolo. Eu tive vontade, porque você só muda primeiro quando tem vontade, foco e você quer mudar. Mas aí tem que ter atitude. Eu quis começar a construir a minha parede, o meu tijolo. Então eu entrei na JCI pensando assim, não, eu preciso me socializar com as pessoas. E aí veio o concurso de oratória. Então o tímido, você não vai deixar de ser tímido uma semana para outra, você não vai deixar de ser tímido amanhã escutando a minha entrevista, lendo um livro. Você vai começar a fazer pequenas atitudes, porque são as pequenas que vão construir a grande parede. Então, de repente, naquela vez que você não se permitia ir no happy hour com os colegas, você vai ao tijolinho. Naquelas reuniões que você entrava mudo e saía calado, peraí, levanta a mão. O hábito do tímido, por exemplo, ou ele senta num canto da sala lá atrás, eu vou sentar lá na frente. Você sabe? Então, é um tijolo a mais. Então, eu não vejo se faça isso e vai dar certo. Não tem receita pronta. Mas cada um tem que fazer algo para vencer essa timidez e para virar o jogo. Eu quis virar meu jogo, mas eu só virei o jogo com atitude. Então, veja como cada atitude pode fazer de você um time. A timidez ela vai ficando cada vez menor. Ela vai ficando cada vez menor. Os grandes oradores, comediantes, Jô Soares, Denise Fraga, Didi, são tímidos. Mas quando eles precisam atuar, eles incorporam. Então a timidez não é ruim, ela só não pode atrapalhar os nossos sonhos, ela não pode nos privar de vender ideias. Então fácil não é, a pessoa tem que se descobrir, se conhecer mais e saber quais são as atitudes pequenas para se tornar a grande parede mais um tijolinho que ela vai colocar e vai vencer essa timidez, tá?
A gente percebe assim que o ser humano ele tem uma questão voltada mais para o comodismo. Como é que faz para ter essa mudança radical? Porque você não mudou só a sua vida pessoal, também a carreira. Como é que foi? Os dois juntos. Quando eu participei do concurso de oratória, as pessoas dizem, nossa, o título e tal, isso é demais, isso é deslumbrante. Eu não me deslumbrei com o título. Porque se eu fosse até a Áustria, e se eu tivesse feito o primeiro concurso, a primeira etapa lá em Joinville, que começou, e não tivesse ganho, eu era uma grande vitoriosa. Porque eu já tinha percebido que ali eu já era outra pessoa, porque eu me permiti, eu tive uma atitude, né? E eu permiti que era possível. Então, eu senti dessa forma, né? Mas eu tive o quê? Ação, porque não adianta você ficar no blá blá blá, conselhos, imaginar que vai conseguir, imaginar que um dia eu vou dirigir, porque eu não dirijo hoje, mas um dia eu vou dirigir, um dia eu vou viajar. Não adianta. Tijolo por tijolo mais uma vez. Você vai criando ações que vão te tirar dessa zona de conforto. Eu sempre digo, a gente sai um pouco dessa bolha, que a gente tem uma bolha protetora. A oratória, por que é o mais difícil? A oratória é o maior medo do ser humano. Foi feita uma pesquisa mundialmente. Por quê? Porque você está na zona de conforto e você é o centro das atenções. Os holofotes são seus e isso incomoda. Incomoda porque vem a adrenalina e o que vem? Movimento sanguíneo, batimento cardíaco acelerado, a voz treme, a boca seca, as pernas, respiração muda, a expressão, isso aqui tem pessoas que tremem, vermelhidão, tudo situações de adrenalina. Nós achamos que somos fracos e as pessoas estão percebendo que aquilo ali a gente vê como uma coisa negativa. Então o medo, ele tem que ser o teu aliado. O medo, ele tem que ser a tua energia positiva. O problema é que a gente não sabe qual é a nossa limitação. Então, Lena, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de uma entrevista como essa? Eu tenho. Eu tenho, mas eu consigo vencer isso. Você entendeu a diferença? Superar. Então, superar. Então as pessoas querem eliminar, então elas estão erradas por isso. Eu vou eliminar a timidez. Não, eu vou continuar sendo tímida. Só que eu vou ter ações para que a timidez fique pequena perto da minha vida. E tem momentos, eu tenho rompantes de timidez constantes. Só que eu tenho a situação consciente de permitir que eu vou me permitir ser tímida ou não vou me permitir ser tímida nessa hora? Eu vou permitir ficar na bolha ou não? Quando eu vejo que eu estou indo para a bolha, eu estouro a bolha e digo, não quero mais isso. Mas é consciente, senão a gente vive nos bastidores o resto da vida. A gente vê as histórias dos outros, a gente vê uma vida assim que, você sabe, né, que o maior arrependimento das pessoas não é do que elas fazem, é do que deixa de fazer. Então, quando eu deixo de fazer, eu não estou sabotando a empresa, eu não estou sabotando o JCI, eu não estou sabotando ninguém, eu estou sabotando a mim mesmo. Eu acho que é a pior das sabotagens. É isso que entra no oratório, a gente se sabota muito. Você faz questão de dizer de toda essa carreira que foi construída ao longo da vida, de tijolinho em tijolinho. Foi tijolo. Mas e como é que foi chegar lá na Áustria e disputar esse concurso que ele deve ter dado um friozinho na barriga, apesar da preparação? Eu quase desmaiei, eu quase infartei. Tá? Mas começou por que tijolo? Eu comecei na etapa local, fui para a etapa regional, eu me apaixonei, comecei a dar foco, comecei a estudar, fazer curso. Então não foi assim, eu não tive sorte. Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu não tive sorte, eu me preparei. Regional, fui campeã de Santa Catarina, fui campeã nacional. Nossa, representar o Brasil, que loucura! Comecei a praticar, comecei em eventos. Foram quantos candidatos, hein? Na nacional existiam 10, 8, tem horas que existiam 6, 12, 15, depende a etapa, né? No continente americano, que aí eu disputei o Brasil, fui representar o Brasil, tinham 16 representantes. Só que aí tinha uma outra barreira, o idioma. Eu não podia falar em português. Eu tinha que escolher francês, japonês, inglês ou espanhol. Você imagina, eu não tinha nenhuma influência naquele idioma ali. Eu escolhi o espanhol. Então eu estava vencendo mais uma limitação. Estava colocando mais um tijolo, descobrindo um outro idioma e em 4 meses e meio, né? Não tinha como eu fazer uma aula de 1 ano antes, porque era 4 meses entre o nacional e o continental. Venci a etapa do continente, aí sim eu fui para o topo, né? O topo é o grande evento mundialmente da JCI, onde tem 8.000 pessoas. Eu não tinha dinheiro para ir, fiz rifa, pedi ajuda da JCI, comecei a dar palestras cobrando, porque então se eu tivesse dinheiro fácil, talvez, eu nem sei se eu seria palestrante, porque naquela época eu já tive que exercitar isso, porque eu precisava ganhar dinheiro. Então quando a gente fica forte, quando a gente não tem mais alternativa na vida.
A gente fica forte, a gente cresce na derrota. E eu estava crescendo no caos, né, de idioma, não tinha dinheiro, aí venci o meu medo de andar de avião 12 horas, que eu nunca tinha andado nem de avião. Cheguei na Áustria, é um momento do tudo ou nada. Não tem segunda chance. Aliás, na vida eu não sei se a gente tem segunda chance para muita coisa. Eram 7 minutos, 8.000 pessoas, o meu sonho estava ali, a minha fé estava ali, estava o meu melhor. Não bastando o julgamento, a nota, falhou meu microfone na metade da apresentação. Daí faz o quê numa hora dessas? O que eu fiz? Eu tinha uma energia tão boa, tão focada e tão crente, assim, que eu senti um sopro de Deus mesmo naquela hora ali. Eu soltei o microfone e fui no gogó. E aquilo arrepiou as pessoas porque ninguém acreditava. Eu não titubeei. Eu não fiz assim, ó. Sabe que geralmente o que acontece no imprevisto, você fica sem ação, entra em pânico. Eu não me permiti entrar em pânico. Eu fiz assim, pá, joguei o microfone, fui no gogó, fui na ponta do palco, botei meu vozeirão pra fora e aí mostrei uma outra Lena capaz de viver um imprevisto. Ah, porque isso eu devo a mim? Eu devo a minha preparação. Eu me preparei muito, eu me preparei a ponto de dizer assim, microfone não me derruba. Aí o que você quer dizer? Aí tudo isso aconteceu, veio o prêmio, conquistado inédito, esse título é inédito, existe há mais de 50 anos. E o Brasil nunca havia ganho, então esse era o meu sonho. Aí o que eu ganhei? O que mudou a minha carreira? Tudo mudou. Eu vivia no escritório, hoje eu tenho uma empresa, eu trabalho na TV, tenho um programa de TV tradicionalista, que deixo bem claro que eu sou apaixonada pela tradição. Eu sou consultora, palestrante, escritora. Então, se eu ficasse na zona de conforto antes da JCI, talvez eu faria com excelência, mas eu estaria atrás de uma mesa na minha zona de conforto. Não digo que eu não seria uma boa, mas eu não estaria vivendo nada perto do que eu vivo hoje, que com um ser humano, que é transformador, que é palestras, que é aula. E a minha vida pessoal, primeiro que eu encontrei o grande amor da minha vida na JCI. Então, eu já devo muito para a JCI, você concorda comigo, Concordo. Né? E aí eu comecei a ver que eu estava me tornando um ser humano melhor. Eu estava ouvindo mais do que falando. Eu comecei a dizer eu te amo para meus pais, que eu não dizia antes. Né? Eu comecei a ser líder de grupo, de interação. Eu comecei a ser uma pessoa mais simpática, mais envolvente, porque eu me fechei nesse mundinho, não me permiti até os meus 25 anos fazer isso. Então, eu sou muito feliz hoje. Você nos falou um pouquinho do que mudou na sua carreira profissional, também na vida pessoal, Sim. A questão da amorosa aí também. Mas, assim, foram várias atividades também que vêm sendo realizadas ao longo de 2005, que foi quando você conquistou o título. Aí foram mais de 10.000 pessoas que já acompanharam suas palestras. Isso mesmo. Eu tinha a opção de ganhar o título e ter aquilo como uma coisa pomposa, e continuar na zona de conforto e trabalhar no que eu queria, ou eu queria mostrar que o meu título não foi à toa. Porque você ganhar um título não quer dizer que você vai ser uma boa palestrante, né? São duas coisas diferentes, discurso e palestra. Então, eu novamente quis sair da zona de conforto, fazer uma carreira e deixar um legado. Hoje, eu viajo o Brasil inteiro com palestras, workshops, faço muitas amizades em vários cantos desse Brasil maravilhoso e me permiti sair da zona de conforto também novamente. Então, eu não quis parar. Hoje vai agora estrear um curso, um programete online de oratória. Eu tenho a TV também como hobby, porque eu nunca me imaginei em televisão, né? Então eu fiz tudo para que eu não pudesse estagnar o título. Eu quis continuar, e continuo vencendo, e continuo viajando, e continuo, porque as coisas não podem parar, porque uma coisa é você conseguir alcançar o seu objetivo, outra coisa é você manter. É difícil manter o sucesso, não é? É verdade. Mas o sucesso para mim, ele é relativo naquilo que você ama fazer, você se identifica a fazer aquilo e você dá o seu melhor. Então, eu continuo sempre me desafiando, porque eu não posso ficar em cima. Aquele título já passou, eu preciso agora saber o que eu vou fazer com esse título, que portas que eu vou abrir, como eu vou transformar, como eu vou virar uma coisa que eu gosto, virar também algo que monetariamente me compensa também, né? Então, assim, a carreira de palestrante é algo promissor, sim, só que ela é morosa e ela é a longo prazo. Você tem que ter credibilidade no mercado e assim, a roda gira muito devagar. Então as pessoas querem ser palestrante e amanhã ganhar dinheiro. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o Lula cobrava 400 mil reais para palestra. Né? O Oscar Schmidt cobra 20 mil reais por 1h30. Então, porque pessoas que pegaram o nome deles viraram palestrantes. Então, imagina eu que vim na anonimato, hoje eu colho 10 mil. Por quê? Porque é um trabalho de suor. As pessoas querem participar de reality show porque elas querem pular essa parte do suor
de trabalhar, de ter derrotado, de crescer para chegar aqui no sucesso. E aí tem um preço isso também, né? Tem um preço. Então eu não quis pular essa etapa. Hoje eu sou de sucesso, mas eu quero muito mais. Eu quero muito mais além. Só que a gente tem, porque a ambição ela é muito positiva na dose certa. Então eu vejo o seguinte, as coisas não podem parar, você não pode se firmar em título. Título é uma coisa muito passageira. Eu acho que é passageiro. E Lena, o que tu faz quando lhe questionam? Tem, como tu disse que já foi tímida, tem muitas pessoas ainda que conseguem, que se mantêm na timidez. Quando eu chego pra você e digo, Lena, eu não consigo falar em público, qual que é a sua maior dica, assim, nesse sentido? A mente controla o corpo, é o corpo que controla a mente. A mente controla tudo. Então a mente é a nossa grande caixinha de surpresa. Então as pessoas têm as crenças negativas. Eu trabalho muito com programação neurolinguística. Então se eu quero mudar um comportamento de timidez, eu não preciso mudar meu comportamento primeiro. Primeiro eu mudo o meu pensamento. Então eu tento reprogramar. Se eu fico repetindo eu sou tímida, qual vai ser a minha atitude de timidez? Então, eu não falo bem em público, eu não gosto de falar em público. Quando meu cérebro tem uma parte burra do cérebro, que a gente diz que ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Se eu crio uma realidade para ele, eu não gosto de falar em público, eu detesto, eu não sirvo para isso, ele aceita e vira uma crença. Então, o que eu vivo mudando nas pessoas e tentando ampliar a visão delas é a crença negativa. Qual é a crença negativa? Nós temos muita crença, não posso, não consigo, não sou capaz, será que eu mereço? E se eu te der errado? Aí ela tem, o medo toma conta e as crenças negativas acontecem. Nós vivemos de crenças negativas, então a ideia é reprogramar essa crença para uma crença positiva. Reprogramar a mente para o sucesso. E isso porque as pessoas que trabalham autoconfiança, elas não apertam o botão e dizem, agora eu vou ser autoconfiante. Elas trabalham aqui. Elas reprogramam aquilo para o sucesso. Então a gente quer fazer primeiro o corpo, não, primeiro a mente. Então, uma das coisas que a primeira coisa depois é com atitude, eu faço coaching, eu dou prazo, eu faço metas, eu acompanho muitas pessoas, mas primeiro eu faço uma reprogramação mental, porque não adianta eu ir para a parte prática se ela está pensando, não, isso não adianta para mim, porque eu vou continuar sendo tímida, sabe? Eu sou assim. A pessoa se aceita com aquela crença e vive aquela realidade. Então, a ideia do coaching, a ideia de uma palestra é mudar um pouco a realidade que ela tem primeiro sobre si mesmo. Isso é muito importante. Lena, a conversa está muito boa, mas agora eu vou pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, então, tem mais dicas de como você pode melhorar a sua comunicação em público. É um minuto só, a gente já volta.